A gente vai mergulhar agora num período curtinho, mas super intenso da história do Brasil. O governo de Café Filho. Imagina só, o país estava literalmente preso entre a morte de um gigante político e a ascensão de outro. E no meio disso tudo, uma encruzilhada econômica. Vamos entender como essa crise acabou definindo o futuro do país. Agosto de 1954. A nação acorda com uma bomba. Getúlio Vargas, a figura que dominou a política brasileira por décadas, está morto. O suicídio dele não só fecha um capítulo da nossa história, mas joga o país num vácuo de poder. E quem é empurrado para debaixo dos holofotes? O vice, o até então discreto Café Filho. E olha, a batata quente que caiu no colo dele era gigantesca. O Brasil estava à beira de um colapso econômico. Café Filho, um presidente que não foi eleito para estar ali, precisava agir, e rápido, para tentar controlar esse navio no meio da tempestade. A grande questão era, qual seria o plano? Para que lado ir? Para a gente conseguir entender as decisões que vieram a seguir, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E não era uma crise qualquer, não. Era o que a gente pode chamar de a tempestade perfeita. Pensa no cenário. O café, que era tipo o motor da economia, responsável por mais de 60% de tudo que o Brasil vendia para fora, viu seus preços despencarem no mercado mundial. Ao mesmo tempo, aqui dentro, a inflação estava completamente fora de controle, comendo o poder de compra de todo mundo. E para completar, o caos político que se instalou depois da morte de Vargas paralisava o país. Era, sem dúvida, a tempestade perfeita. Bom, diante desse problemão, a primeira aposta de Café Filho foi chamar um economista de muito peso, um cara conhecido pelas ideias bem rígidas e que defendia uma solução, digamos, amarga, mas que na visão dele era o único jeito. O nome dele era Eugênio Goudin. Para a gente entender, dá para pensar nele como um médico bem linha dura diante de um paciente em estado grave. A filosofia dele era muito clara. Para curar a doença da inflação, o Brasil ia precisar de um remédio forte, uma verdadeira terapia de choque. E não importava se os efeitos colaterais fossem dolorosos. E aqui está a receita do Dr. Goudin. Primeiro, cortar os gastos do governo com força total. Segundo, e esse é o ponto-chave, fechar a torneira do crédito. A ideia era diminuir o dinheiro circulando para forçar a inflação a cair. Ele também deu uma facilitada para a entrada de capital estrangeiro com a famosa Instrução 113 e foi bater na porta dos Estados Unidos e do FMI para conseguir uns empréstimos. O impacto disso foi imediato. É só olhar para os números. A expansão do crédito no Banco do Brasil, que estava em 3,8, simplesmente desabou para 0,4 na gestão do Guedes. Nos outros bancos, a queda foi ainda pior, de 1,9 para 0,1. Foi uma freada de mão na economia, uma parada brusca e bem violenta. Acontece que o remédio foi tão amargo, mas tão amargo, que os pacientes se revoltaram. Sem crédito, sem dinheiro na praça, as empresas não conseguiam investir, os cafeicultores não tinham como financiar as safras, a pressão política ficou insustentável. E aí, em abril de 1955, menos de um ano depois de assumir, Goudin pediu para sair. A terapia de choque tinha falhado. Com a saída do doutor ortodoxo, Café Filho precisava de um plano B, de uma nova abordagem. Precisava de alguém que conseguisse acalmar os ânimos, principalmente do setor mais poderoso da época, o do café. E ele foi buscar essa pessoa em São Paulo. É aí que entra em cena José Maria Whittaker, um banqueiro paulista, uma figura completamente diferente do Goudin. Ele não era um teórico, um acadêmico. Ele era um homem do mercado, um pragmático. A missão dele não era curar a inflação a qualquer custo. A missão dele era resolver o problema mais urgente que tirava o sono da elite econômica do país. E que problema era esse? O tal do confisco cambial. E olha, é super importante a gente entender o que era isso. De forma bem simples, o governo obrigava os exportadores, principalmente os de café, a trocarem os dólares que eles ganhavam por um valor em cruzeiros muito, mas muito abaixo do que valia de verdade. Na prática, era um imposto disfarçado que abocanhava uma fatia enorme do lucro deles. E o Whittaker chegou com a missão de acabar com isso. Então, o plano dele era basicamente o oposto do de Goudin. Em vez de apertar, a ideia era soltar, restaurar a liquidez. Em vez de focar na inflação, o foco era detonar o confisco cambial. E para fazer isso de um jeito mais organizado, ele propôs uma reforma completa no sistema de câmbio do Brasil. E essa reforma se tornou a grande estrela da sua gestão. Era um plano bem ambicioso, super moderno para a época e que tinha o apoio de gente grande lá de fora. O plano ficou conhecido como Plano Campos-Bernstein. A ideia era, primeiro, acabar com aquela bagunça de dezenas de taxas de câmbio diferentes que existiam e unificar tudo.
Segundo, criar um mercado de câmbio mais livre, mais transparente. E terceiro, o odiado confisco seria eliminado aos poucos, num prazo de 2 anos, para não dar um baque muito forte na economia. Parecia a solução perfeita. Parecia perfeito, né? Só que aí entrou a política na história. O governo do Café Filho era um governo provisório, um governo tampão, com as eleições presidenciais já batendo na porta. Uma reforma desse tamanho mexia com muitos interesses. E o presidente, meio em cima do mulo, não teve força política, ou talvez nem vontade, para comprar essa briga. O plano acabou na gaveta. E com isso, o Brasil ficou numa sinuca de bico. De um lado, tinha a austeridade do Gooding, que gerou recessão e crise política. Do outro, a reforma do Whittaker, que era moderna, mas não saiu do papel. 2 visões, 2 fracassos. E aí, qual era o caminho para o país? O legado desse período tão curto é exatamente este impasse. Ao testar os limites dessas 2 grandes correntes do pensamento econômico, os fracassos de ambas acabaram abrindo uma avenida para uma coisa completamente nova. Colocando lado a lado, a diferença fica nítida. O Guguinho olhava para dentro do país, focado na inflação. A ferramenta dele, o aperto de crédito, gerou uma crise de liquidez e uma oposição política gigantesca. Já o Whittaker olhava para fora, para os exportadores. A ferramenta dele, a reforma cambial, foi simplesmente bloqueada pela política. No fim das contas, nenhum dos dois conseguiu resolver o dilema brasileiro. E é exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular. O fracasso tanto da ortodoxia do Gooding quanto do pragmatismo do Whittaker deixou um vácuo. Deixou um sentimento de que era preciso tentar algo totalmente diferente. E esse vácuo foi perfeitamente preenchido pela promessa de Juscelino Kubitschek, a de crescer 50 anos em 5, custe o que custar. Era o início da era do desenvolvimentismo. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? Essa batalha de ideias de 1955, entre o rigor fiscal de um lado e os incentivos para o crescimento do outro, não parece estranhamente familiar? Essa tensão entre austeridade e desenvolvimento talvez ainda seja o grande debate que define os rumos da economia brasileira até hoje.